Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. E hoje nós continuamos aqui com o Dr. Henrique Dalmolin. Muito obrigada, doutor Henrique, por estar conosco novamente. Maravilha, agradeço. Patrícia, a gente já falou bastante de relacionados principalmente a inibidores da aromatase, e agora a gente vai mudar um pouquinho, né? Mas vamos continuar para um assunto muito interessante também, que seria a imunoterapia e as dores músculo-esqueléticas. Então, o doutor Henrique, como tem essa expertise de trabalhar no ramo da oncologia, sendo reumatologista, tem bastante experiência nesse assunto, vai nos explicar vários pontos importantes aqui. Então, eu gostaria de saber quais são os sinais de alarme e alerta para os pacientes que se submetem à imunoterapia e desenvolvem essas dores músculo-esqueléticas. Excelente, Patrícia. Então, a gente até estava conversando muito aqui, né, Patrícia, nosso bate-bola pré-podcast, que realmente... Hoje em dia, a gente tem visto muito, os pacientes têm visto muito, os profissionais de saúde, inclusive, têm visto muito o termo imunoterapia, né? Uhum. Dá um medo, né? Imunoterapia, né? Imunoterapia. Isso que seria bom contextualizar. O que será que é essa imunoterapia, né? Então, a imunoterapia, especificamente, é que eu vou falar direcionada para o câncer, tá? Uhum. Na verdade, nada mais é, em miúdos, tá? Para a gente falar de uma linguagem mais clara, uma terapia onde eu utilizo a minha própria imunidade para atacar o câncer. Então, eu utilizo um estimulador ou eu acabo bloqueando algumas vias do nosso corpo ou modificando algumas vias, estimulando-as com foco para tratar o câncer. Então, por exemplo, a minha imunidade, em vez de atacar uma infecção bacteriana, um COVID, uma gripe, um resfriado, né, esses medicamentos eles agem direcionando-a contra o câncer. Então, é muito interessante isso, se a gente for pensar. A gente está usando algo próprio nosso, né, para vencer o câncer. E foi justamente utilizando essa hipótese no passado, que essas medicações, principalmente nos anos 2000, os imunoterápicos começaram a aparecer para o tratamento de diversos cânceres, né? Aí eu diria alguns dos principais, melanoma, né? Inclusive alguns deles foram inicialmente descritos, melanoma é um câncer de pele. Tumores pulmonares também foram descritos mais posteriormente, ali nos anos 2000. E hoje a gente já tem uma indicação bem ampla do imunoterápico, né? Tumores do sistema nervoso central, eventualmente cerebrais, tumores intestinais. Então, progrediu-se cada vez mais a indicação desse tratamento chamado imunoterápicos, ou seja, esses medicamentos que vão lá e pegam a sua imunidade e direcionam ela, né, ativando ou bloqueando algumas vias contra o câncer. Entretanto, né, Patrícia, quando a gente usa a nossa imunidade, eu brinco que a imunidade é o anjinho bom, o anjinho ruim. Sabe aquela metáfora que a gente tem um anjinho bom, um anjinho ruim aqui do lado? Então a gente tem um anjinho bom que ele vai lá e te proteger contra o câncer. Mas o anjinho ruim no momento que eu ativo essa imunidade, ela também pode atingir outras partes do nosso corpo, né? Isso é tão interessante que o foco, que inclusive os oncologistas eles procuram muitas vezes o reumatologista para ser essa pessoa que acompanha, porque eles veem o reumatologista como sendo especialista em doenças autoimunes e pensam assim, nossa, o paciente está usando um imunoterápico e abriu uma artrite, ou seja, uma dor e rigidez com edema das articulações, principalmente das pequenas articulações das mãos. E é possível. Então eu brinco que o anjinho bom é terapias que mudaram o tratamento do câncer. Estão trazendo, inclusive, possibilidades de cura para cânceres que eram incuráveis há poucos anos atrás. Era isso que eu ia perguntar. Mas, em contrapartida, a gente também tem que ter a balança do outro lado, que é controlar os efeitos colaterais, principalmente os imunológicos. É importante a gente falar quais são essas medicações, né? Talvez a mais conhecida de todas, eu vou só falar o nome comercial, mas é o pembrolizumab, o nome comercial, os pacientes conhecem, principalmente os profissionais de saúde também escutam muito dos pacientes, que é o Keytruda. Mas a gente também tem o nivolumab, a gente tem o ipilimumab também, que são medicações utilizadas pelos oncologistas para o tratamento de alguns cânceres. Então, veja, essas medicações são excelentes, eventualmente, inclusive, os oncologistas usam em dose dupla, eu brinco, associam 2, né? Mas é claro que aí vem principalmente as queixas. E hoje, né, realmente, o foco como reumatologista e a Patrícia como Nutri, a gente queria focar principalmente, né, nas manifestações, principalmente de dores, né, e nas manifestações intestinais. Então, a dica é como eu posso ter qualidade de vida, né, Patrícia, nesse sentido. Então, eu diria que o número 1 é a gente ter um reumatologista perto e o seu oncologista muito próximo. Por quê? Pode ser em qualquer momento do tratamento que essas dores, essas queixas aparecem, sabe, Patrícia? Ela pode aparecer no início do tratamento, pode aparecer durante. Eu tenho pacientes que já estão há mais de 2 anos sem o tratamento imunoterápico, inclusive já se curaram do câncer, mas ainda tem as dores. E quais são esses sinais de alarme, né, Patrícia? Isso que é muito importante que você me perguntou. Então eu diria, se você for um paciente que está usando uma imunoterapia, por exemplo, está usando aqui o nome comercial Keytruda, tá? E começou com uma dor nas articulações, Patrícia, uma dor principalmente que
Pior quando permanece muito tempo parado, em repouso, de manhã cedo quando acorda, parece que está duro, difícil de levantar, parece que a articulação assim, eu não consigo nem abrir a mão, parece que eu brinco, coloquei uma luva de boxe, né? Sabe, abrir luva de boxe é difícil, né? É muito parecido. Não só isso, tá? Dor e rigidez nos músculos, por exemplo. De manhã cedo, quando eu acordo, eu sinto uma dor muito intensa, principalmente aqui na região da cintura do meu ombro e na cintura do meu quadril. E parece que eu tô duro de manhã cedo, sabe? Patrícia, assim, os pacientes contam, nossa, parece que eu não consigo levantar. E não só isso, tá? Fraqueza muscular, aí já é um ponto mais importante. A gente tem que ter um alarme muito grande quando aparece fraqueza muscular em quem usa imunoterápico, que pode ser uma manifestação de doença do músculo induzida pelo imunoterápico. Então, esse é um sinal de alarme grande e muito importante. Então, eu diria, dores musculares, dores articulares e fraqueza muscular são, respondendo à pergunta, os principais sinais de alarme que a gente precisa ter e ficar muito de olho. Se eu sou paciente que faço isso, preciso avisar meu oncologista e abrir aí a gama de profissionais para ajudar. Entendi. E aí talvez essa até seja uma queixa que para o oncologista passe um pouco despercebido, porque deve ser muito prevalente e ele já deve assumir legalmente falando, não, eu tenho alguma experiência na área de oncologia, que isso é inerente ao tratamento, mas acho que o que você está abrindo aqui é uma avenida nova, né? Quase algo como se fosse uma reumato-oncologia, se eu posso chamar dessa forma. E inclusive até para os profissionais de saúde que estão nos assistindo aqui, é legal saber que essa junção do reumatologista com o oncologista é muito benéfica, né, para o paciente. E é um podcast que provavelmente vão ter oncologistas nos ouvindo, Patrícia, isso deixa muito feliz. Eu queria realmente fortalecer, né? Os oncologistas, eu brinco que eles conhecem, né, os efeitos colaterais principais, mas algumas vezes alguns não foram vistos ainda, porque são medicações novas, né, Patrícia? Sim. São tratamentos que estão cada vez ganhando mais indicações. E o interessante, Patrícia, é que apesar da gente focar eu como reumatologista, né, eu foco muito na queixa de dor, principalmente, e queixa de músculo, né? Mas, por exemplo, essas terapias, elas podem inclusive causar alterações de pele, né? Então o dermatologista também está ganhando conhecimento nisso. Alterações até da tireoide é possível, sabe, Patrícia? Até uma tireoide que funciona menos, inclusive, então os endócrinos estão ganhando muito conhecimento nisso. Pode aparecer, inclusive, manifestações até, por exemplo, do sistema nervoso central, então os neurologistas estão ganhando conhecimento. Eu costumo dizer que os gastros, e aí entram os nutris também, quando a gente fala de colite, inflamação do intestino, né? Existem pacientes que desenvolvem também inflamação intestinal pelo uso dessas medicações. E aí, ter um médico também gastroenterologista prévio, ter uma nutricionista junto é fundamental, né, Patrícia? Sim, para a gente conseguir, inclusive, melhorar o estado nutricional, que pode ficar muito comprometido. Exato, né? E eu até estava conversando com a Patrícia, um ponto interessante, existem relatos de casos até de intolerância ao glúten, né, induzidas pela imunoterapia. Então, de novo, fortalecendo o papel da nutrição como sendo chave na terapia desses pacientes, né? Muito, muito interessante isso, né? E como a gente tem trabalho, né? Como a gente tem trabalho quando estamos cercados, né, de profissionais bons, experientes e que trabalham bastante bem em conjunto, né? Então, agora falando um pouquinho, corta um pouquinho, para aí. A gente vai voltar daí depois. Eu não consegui entender sua letra. Qual, Pati? Desculpa. Aqui, ó. Quais exames ajudam no diagnóstico? Tá, beleza. Quais exames ajudam? Tá. Pronto, pode voltar. E aí, continuando, doutor Henrique, quais os exames que ajudam no diagnóstico desses quadros, né? Dessas dores musculoesqueléticas que estão ligadas ao tratamento imunoterápico? Maravilha, Patrícia. Então, isso é bem interessante. Eu costumo dizer também que o exame físico do médico é talvez aí o número 1. Né? Quando o médico vai e analisa, olha, esse paciente está tendo principalmente uma rigidez aqui no ombro, por exemplo, um quadril endurecido no exame físico, estou vendo uma articulação inchada e dolorida. Então eu diria que o exame físico, como todas as áreas da saúde, principalmente na medicina, é o ponto-chave, ponto de partida. Entretanto, a gente pode complementar assim com exames, principalmente exames de imagem e laboratório. Pensando nas artrites, até na polimialgia reumática, que é essa doença que causa essa dor e rigidez nas cinturas, pensando até nas alterações musculares. A gente tem exames de sangue que nos auxiliam, principalmente os de inflamação. Exames de imagem, por exemplo, ultrassom das articulações, ressonância do músculo, que nos auxilia muito. Ressonância, por exemplo, das articulações dolorosas, por exemplo, ombros, quadris, nos ajudam muito. E claro, naturalmente, é a união, né, desses pontos, o exame físico, o exame laboratorial, o exame de imagem, e claro, né, a própria utilização da medicação, seja no momento, seja previamente, que vão nos dizer, olha,
muito provavelmente eu estou falando aqui de uma complicação relacionada à imunoterapia causando sintomas musculoesqueléticos, né? E é interessante que não se limita apenas aos exames de inflamação, por exemplo, né? Exames de tireoide, né? Uma tireoide desregulada durante o tratamento. Às vezes uma colonoscopia, uma endoscopia ajudam se o paciente começa a ter uma diarreia, uma colite. Às vezes começa a ter intolerância ao glúten, então às vezes a biópsia também ajuda. O exame físico da pele também auxilia. Então é bem amplo, né, Patrícia? Então eu diria que a gente, primeiro, né? O médico vai lá e identifica qual a queixa do paciente e a gente usa muito esse termo, né? Propedêutica armada. Sim. Eu costumo dizer, a gente então direciona o nosso exército aí para entender, né? Através dos exames, qual o problema e como a gente pode ajudar a resolver esse problema. Entendi. Para depois usar o arsenal terapêutico. Exatamente, né? Eu brinco que é o termo propedêutica armada e arsenal terapêutico. É muito de guerra aí, mas eu geralmente digo, chama o soldado e vamos lutar para o paciente ter o melhor resultado possível. Sim, né? Isso é fantástico. É uma metáfora muito feliz aqui, né, que a gente está utilizando. E como diferenciar esse quadro de uma doença autoimune prévia? Nossa, essa é uma pergunta, Patrícia, fundamental, viu, Patrícia? Porque é muito comum, tá? E eu vou dar alguns exemplos, inclusive, de pacientes aqui pra gente, porque eu acredito que o público que está em casa até vai se identificar, fala assim, nossa, muito parecido comigo. Então, vou dar um exemplo, tá, Patrícia? Eu tenho um paciente que hoje trata um câncer de cabeça e pescoço, um queridíssimo, tá? Família, que toda a família virou meus pacientes, e ele usa um tratamento imunoterápico. Nesse tratamento imunoterápico, ele chegou para mim me contando assim, doutor Henrique, eu já tenho artrite reumatoide, comecei o tratamento imunoterápico e minhas dores articulares pioraram, né? E aí eu costumo dizer, né, Patrícia, não é fácil, né? Porque o paciente já tem o diagnóstico de uma doença autoimune e vai fazer um tratamento que piora uma doença autoimune. Então aí eu brinco com ele que a gente chegou, um paciente muito querido, a gente deu a mão, né? Começou a tratar pensando, né, nas várias opções terapêuticas de artrite e ele melhorou muito. Só com tratamento por via oral da artrite, não precisou de nenhuma outra medicação mais profunda. Mas aí vem os outros pacientes, né, Patrícia? Eu vou dar o exemplo de uma paciente muito querida, tá? Uma outra paciente muito querida. Ela fez um tratamento para câncer de mama, utilizou essas medicações imunoterápicas, né? E ela desenvolveu um quadro de dor nos tornozelos. Identificando, fazendo os exames, eu identifiquei que foi, de fato, um quadro pós. Eu pedi todos os exames, identifiquei a história. Realmente, ela não tinha uma doença autoimune prévia. E ela nem desenvolveu uma doença autoimune, por exemplo, por si só, né? Uma doença autoimune primária. É secundária à imunoterapia. Então, aí, já modificou a linha de tratamento. E ela também conseguiu, eu brinco que ela ficou mais tranquila, né? Porque, imagina, né? A gente passa tanto a luta de um câncer e abrir mais uma coisa depois que eu curei do câncer, né? Mas o principal é, a gente identificou e teve tratamento. Então eu costumo dizer, né? Como que a gente identifica, por exemplo, abrir uma artrite reumatoide, né? Será que ela é uma artrite reumatoide por si só? Pode acontecer, eu posso ter, Patrícia pode ter, minha avó tem, por exemplo, ela nunca teve um câncer, ou é relacionada à imunoterapia. Então a gente pede os exames para identificar se tem marcadores de artrite reumatoide, se os achados de imagem são característicos de artrite reumatoide, ou são achados mais comuns, por exemplo, da artrite induzida pelo imunoterápico. No final das contas, isso é muito interessante, tá, Patrícia? Os tratamentos, apesar, né, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma artrite induzida pelo imunoterápico serem coisas diferentes, os tratamentos são muito semelhantes. Né? Então a gente alcança um tratamento muito parecido. Eu brinco aí que só muda o nome, né? Mas o bolo acaba sendo o mesmo ao final, depois que a gente monta a receita. Então o resultado acaba sendo muito parecido. Tem outras coisas, né? Aí fundamentais. É muito importante a gente entender que não é porque eu faço tratamento imunoterápico que eu não vou ter artrose. Artrose, depois principalmente dos 60 anos de idade, mas principalmente depois dos 80 anos, é muito prevalente, né, Patrícia? A gente sabe, por exemplo, né? Então, a artrose, eu costumo dizer, a osteoartrite, que é o termo mais bonito para a gente chamar de artrose hoje em dia, eu digo que ela é independente do tratamento imunoterápico ou não, e ela, inclusive, é mais relacionada à idade e ao envelhecimento do que ao tratamento imunoterápico. Então, eu recebo muito no consultório paciente com isso, tá, Patrícia? Que notou que a mão está mais rígida, o raio-x demonstrou artrose, mas está em dúvida, será que é do imunoterápico ou não? Aí eu brinco aí, eu tiro um pouquinho da conta do imunoterápico. Eu coloco principalmente idade, fatores de risco outros, por exemplo, história familiar é muito importante, e os achados, né, dos exames de imagem, aí eu vejo que a artrose não é nem tanto relacionada à imunoterapia. Aí eu fico mais tranquilo. Então é interessante, a gente tem esses três perfis de pacientes. Aquele que já tinha uma doença autoimune e começa a imunoterapia. Os oncologistas, eu brinco que pedem assim, Henrique, me ajuda, por favor, eu preciso tratar o câncer, mas ele já tem uma doença autoimune. E eu digo, vamos dar a mão junto que a gente consegue lutar. Aquele paciente que fica na dúvida, né? Será que eu desenvolvi uma doença autoimune
porque eu desenvolveria de qualquer maneira, independente do tratamento imunoterápico ou não, que é o segundo perfil de pacientes, e as queixas osteomusculares gerais, né, que não tem correlação com a imunoterapia. Então eu diria que são os 3 perfis que a gente identifica, e os físios, principalmente, educadores físicos, nutricionistas, vão ter muito esse perfil de pacientes e essa dúvida vai aparecer. Então a ideia é principalmente ajudar também esses profissionais com essa informação. Sim, e mostrar que através da junção de diferentes profissionais a gente pode ter mais possibilidades, né, de tratamento. Exatamente. Para todas essas sequelas e comorbidades, né, que vêm junto com o tratamento. Eu costumo dizer, Patrícia, que o belo da medicina, o belo da nutrição, o belo da ser um profissional de saúde é isso, né, Patrícia? É a gente conseguir ter um plano e ter um norte. A gente sabe, eu falo isso muito para os pacientes, tá? Para a gente vencer uma doença, seja crônica, seja aguda, independente de câncer ou não, a gente tem que subir sempre várias escadas para chegar na porta que tem a luz, tá? Esses degraus de escada, eles podem ser às vezes um degrau muito alto, às vezes um degrau baixinho que você simplesmente pula. E às vezes a gente desce 2 degraus porque a doença ou avançou, a gente teve que trocar terapia, enfim. Então, mas o principal é isso, a gente sempre ter o norte planejado, ter a porta ali no fundo que vai ser a nossa luz e entender que essa escada a gente às vezes desce, às vezes sobe, mas que na soma o objetivo é sempre subir. Sim, verdade. Nossa, é incrível. Eu gostaria de deixar uma mensagem final, um pequeno resumo assim, do que foi falado para a gente fixar na cabeça das pessoas. Vamos fixar. Então, veja, quem hoje o paciente, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde, primeiro para o paciente, tá? A gente sabe que é difícil tratar um câncer. Ainda bem, a medicina avançou nos anos 2000, 2010, principalmente, e trouxe novas terapias, chamadas imunoterapias, para o tratamento do câncer. Mas que as imunoterapias, é claro, né? Elas são ótimas e maravilhosas para tratar câncer. Entretanto, a gente tem o anjinho mal, que eu brinco que fica aqui do lado, né? Que também a gente tem que controlar e acompanhar, principalmente a abertura de doenças autoimunes. Tireoide, pele, intestino, articulações, músculo, muita coisa pode acontecer. E se acontecer, veja, a gente dá a mão, a gente está junto. Tem o suporte das equipes, hoje os profissionais estão cada vez tendo mais conhecimento para tratar e identificar isso naturalmente. E a gente sabe que quanto mais precoce tratar, melhor. Né? Mas às vezes bate, né? O paciente, eu entendo como paciente, a gente entende, né? Porque a gente também é paciente, né, Patrícia? Sim. Mas pensa assim, nossa, eu estava indo tão bem, doutor Henrique, meu câncer estava reduzindo, meu câncer de pulmão, por exemplo, mas eu abri uma artrite aqui insuportável, eu tive que parar o tratamento imunoterápico. Sim, às vezes isso acontece. A gente quer subir o degrau de escada, mas às vezes desce 2 para depois voltar mais forte. Então vamos dar a mão, vamos lutar junto, vai dar certo. Sim. Então esse é o principal. E para o profissional de saúde, eu diria, por exemplo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o médico não reumatologista, não oncologista, se ele identifica lá que o paciente conta que ele está fazendo um tratamento imunoterápico, é interessante saber que essas alterações podem acontecer. Olha como é que está seu intestino, né? Está mais solto, está com dores articulares, está se sentindo diferente, está notando alteração de pele, então aí pode ser identificar precocemente, vai ajudar a tratar com o melhor resultado. Então eu diria que esses são os 2 pontos aí para a gente deixar de alarme e informação para o nosso público. Perfeito. Doutor Henrique, eu agradeço demais a sua presença, muito obrigada. Eu acho que tem tanto conhecimento aqui que nós vamos com certeza espalhar essa informação mundo afora, né, para que atinja cada vez mais pessoas, porque eu acho que muita gente vai realmente aproveitar o que está sendo falado aqui. Muito obrigada mesmo. Maravilha, então agradeço a todos que estão nos assistindo ou ouvindo, né, nas diversas plataformas e fico à disposição. Agradeço também, por fim, tanto a Patrícia, excelente host, quanto a Clínica Move, que nos auxilia e ajuda a levar essa informação para o mundo todo. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas e até o próximo episódio.